Olá, pessoal, bom dia. Bom dia para todos. Hoje é dia 4 de julho de 2024. É, E essa é a nossa sessão de day trade, a sessão europeia. Já passou faz alguns minutos aí da abertura de Londres. Vamos ver o que nós temos acontecendo por aqui hoje, quais são as possibilidades de trading, de operações. Muito bom dia para todos. Deixa-me compartilhar a tela aqui que eu acabei não. Ok, tudo certo. Então vamos dar uma olhada no calendário econômico, né? Essa é a primeira coisa, mais importante. Hoje é dia da independência nos Estados Unidos, feriado, né, do 4 de julho, é o dia da independência deles lá, tá? É, então o mercado tem uma boa chance de ficar lateralizado, né, sem nenhum movimento muito expressivo, já que os Estados Unidos é sem dúvida, o maior player do mercado internacional, tá? Mas, mesmo assim, vamos ver o que mais que nós temos de possibilidades. Notícias. Tem notícia para o Brasil, às 15 horas, e às 17h30 tem balança do Fed, tá? Então, fora isso, tem PMI da construção daqui 10 minutos, às 5h30, PMI da construção para Libra, pronunciamento do Banco Central Europeu. Nada muito relevante. Pode ser que o dia hoje fique um pouco mais parado, tá? Vamos dar uma olhada pela nossa estratégia. FIBO M5, GBP/USD rompeu a máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Ontem, especificamente, nós tivemos uma situação bem interessante que a gente pode observar, como na abertura de Londres ontem, ele acabou dando dois ciclos de alta, né, logo após a abertura de Londres, no GBP/USD. Então fez um movimento de alta por aqui, retração, chegou a executar o nível de 38,50%, se eu não me engano, tá? Fez um novo movimento de alta e voltou de novo e executou aí três níveis, 38, 50 e 61,8, e deu take lá no 23, tá? Depois ele subiu mais ainda. E para hoje, o que que nós temos é possibilidade, já fez o rompimento aqui para cima da máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, tá? Então a gente consegue marcar este movimento e, como sempre, deixa eu ver o tamanho dessa FIBO, 21 pips, é a média aí que ele tem feito de movimentos é, a partir da abertura de Londres, tá? Mais ou menos. E dá para gente colocar as ordens pendentes já nos quatro níveis da FIBO, começando no 38,2. Então, vou colocar um buy limit aqui um pouquinho mais para arriba, um pouquinho mais para cima, ok. Nos 50%, no 61,8 e no 76,4, tá? Aí estão as quatro ordens, ok? Esse movimento foi um movimento direcional importante e vou colocar já o take profit no 23,6, que vai estar em 1,27569. Vamos colocar o take profit de todas as operações, de todas as quatro. Ok? E vamos coloquei o take profit, vamos colocar o stop loss também.
que vai ficar em 1,27384. 27384. Muito bem, aí estão as ordens do GBPUSD, tá? Todas elas, as 4 ordens, todas elas com stop, todas elas com take profit. Agora, apenas aguardar e ver o que o mercado vai fazer. Vamos dar uma olhada nos demais elementos, os demais pares. EURALD. Olhando pela estratégia, aqui tem uma coisa importante, tá? Olhando pela estratégia da FIBO M5, a gente já consegue ter uma ideia de possível venda, ok? E aqui, muitas vezes, a gente vai ter elementos conflitantes, né? Vamos ter sinais de venda por uma determinada estratégia, tá? E vamos ter sinais de compra por uma outra visão de mercado. Qual das duas está certo? A visão de compra ou a visão de venda? Não existe certo, ok? Mas tem a tua estratégia. E aí você precisa escrever e determinar a tua própria estratégia. E eu sou adepto da ideia de que nós devemos seguir a nossa estratégia fielmente. Se for a estratégia de FIBO M5, então é a estratégia de FIBO M5. Se for a estratégia da zona extrema, então é a estratégia da zona extrema. Totalmente, tá? Não podemos duvidar, nem hesitar e nem fugir. A ideia é que a gente execute o plano com maestria. Isso é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, tá bom? Eu bato bastante nessa tecla. No caso aqui, o que que a gente consegue observar do EURALD? Olhando pela estratégia da FIBO M5, daria para a gente pensar em possível venda, considerando o fato de que ele rompeu para baixo da mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Então ele fez esse rompimento. Não foi um rompimento que, né, ele deixou uma sombra aí para baixo, podemos dizer, mas ainda assim foi um rompimento aí de 6 pips, tá? Nesse caso, a gente poderia olhar para esta situação aqui, ó, traçar a Fibonacci de queda desse jeito. Tomar um cafezinho, né? Quinta-feira, nesse horário, tem que ter um cafezinho. Tem que ter um cafezinho. Então, quase que eu fiz bagunça no café ainda. Agora, por outro lado, pessoal, o que mais que eu consigo observar? Além da estratégia da FIBA M5, que no EURALD, eu consigo ver que ele está, nesse momento, na fase 3 de baixa, tá? Fase 3 de baixa, que é essa cor verde forte aqui. Isso mostra que essa tendência de queda já está potencialmente cansada. O que é uma tendência cansada? É uma tendência que ela já se desenvolveu, né? Ela vem se desenvolvendo há bastante tempo na mesma direção. E por causa disso, e por causa disso, o que a gente pode possivelmente observar, talvez aí, será uma retração ou até uma inversão. Se uma tendência de baixa está ficando potencialmente cansada, o que a gente pode esperar? Que talvez entre uma tendência de alta.
ok? E aí a gente precisa priorizar, porque é uma coisa que eu falo sempre, né? É a gente vê as informações que o mercado nos dá. E isso a gente vê, não tem como escapar, tá? E outra coisa é a gente entender se aquilo está dentro do nosso plano ou não, certo? No caso do EUROD, o que que eu vou fazer? Bom, eu vou esperar aqui, ó, considerando que ele fez esse movimento de alta, tá? Logo na abertura de Londres, com falso rompimento, dá para fazer uma outra coisa. Como aqui a gente faz, né, é sempre um laboratório, e então dá para a gente fazer uma outra coisa aqui. E se a gente traçar uma fibra de alta desse movimento e esperar a retração desse movimento para começar a pensar em possível compra? É uma possibilidade, tá? Deixa eu voltar no meu GBP/USD, não executou nada. Então, no caso do EURAUD, né, essa arrancada aqui de alta já é uma entrada de força compradora importante e que pode gerar oportunidade de compra. Vou esperar ele voltar um pouco. GBP/USD, bom, isso aqui eu já estou com Euro-CHF. Deu uma esticada bastante importante aqui, né? 43 pips, já deu 103% do ATR, fez uma retração. Por enquanto não tenho critérios para nada. Essa tendência de alta no euro CHF já está um pouco envelhecida, tá? Já está envelhecida, o que me dá aí uma ideia de que pode haver uma entrada de força vendedora nos próximos minutos. Uma coisa, pessoal, que pode ser feita para você evitar de vender exatamente na mínima ou comprar exatamente na máxima e etc. Vamos olhar aqui, ó, no Euro CHF, tá? Imagina que você olhou e viu esse movimento inteiro. E aí você fala assim, cara, o preço vai cair. O preço vai cair porque, né, subiu muito. Enfim, pela razão que seja, você chegou à conclusão de que o preço vai cair. Ah, então eu vou vender, né? Você sabe que se você sabe que o preço se movimenta em ondas de impulso e retração, impulso e retração, impulso e retração, você pode esperar, você pode esperar que, é claro, o preço vai continuar fazendo movimentos de impulso e retração. Se você vender aqui, por exemplo, no Euro CHF, né, vai estar muito próximo da mínima. Talvez pode ser interessante aguardar que ele faça uma retração desse movimento de queda. E aí, a Fibonacci é uma ferramenta muito legal nesse sentido, porque ela ajuda, né, a gente a entender as proporções entre os movimentos de impulso e retração. Então, aqui no caso do Euro CHF, se você olhar e falar assim, cara, beleza, vou vender porque está muito alto. Poxa, mas talvez você não quer vender na mínima do movimento, né? Então, espera, vou voltar um pouquinho, para então você pensar em possível movimento de venda. Vamos dar uma olhada no EURUSD, GBP/USD acabou de executar a operação do nível 38,2, de acordo com a estratégia da FIBO M5, tá? Então acabou de executar, o take está ali em cima, beleza. Vamos dar uma olhada no próximo, EURO-GBP. Esse tipo aqui é o tipo de situação no mercado que eu não gosto muito não, tá? Por quê? Olha só, nós temos aqui um mercado que eu costumo dizer que ele está em expansão. Ele rompeu para cima da máxima no GBP/USD,
Então, em um primeiro momento, ele deu a entender, ou pareceu que ele iria subir. Aí ele caiu, rompeu para baixo da mínima, com falso rompimento, dando a entender que ia cair. E agora está nesse ponto de novo. Então, isso aqui é um mercado, esse tipo de movimento, tá? Não estou me referindo exatamente ao euro GBP, mas quando o mercado tem, né, uma região de resistência, uma região de suporte, e aí o mercado faz assim, ó, pegar de outra cor, faz assim, ó, rompe para cima, aí rompe para baixo, aí rompe para cima, aí rompe para baixo. Esse tipo de movimento eu não gosto de operar. Ainda bem que não acontece com tanta frequência, tá? Por quê? Porque o trader pode ser é, induzido, né, a entrar em vários falsos rompimentos consecutivos. Então, imagine que a pessoa queria romper, queria negociar no rompimento da resistência vermelha. Então, ele fez uma compra aqui, tá? Aí, foi estopado. Aí, falou, irmão, se a minha compra foi estopada, então eu vou fazer uma venda, né, que vai dar certo. E aí, depois, o que acontece? Ele é estopado de novo, vendeu aqui, aí quando ele rompe essa máxima, ele compra. Se a pessoa, eu não gosto muito da ideia de inverter a mão, tá? Sabe aquela pessoa que tá comprado, aí toma o stop na compra, já pega e vende? Nada contra, né? Tem técnica para isso, tudo bem. Mas eu não gosto muito. Eu não gosto muito porque a ideia de inverter a mão, tá? Então vamos escrever aqui. Vamos escrever. Então imagine que aqui a pessoa fez uma compra, tá? Aqui a pessoa fez uma venda. Aí aqui fez uma compra. Aí aqui fez uma venda. Aqui fez uma compra. Ou seja, e aí foi perdendo todos os lados, tá? Por que que eu não gosto da ideia de inverter a mão? De novo, né? É técnica, existe técnica, né, estratégia para isso, tá? Mas eu vejo na ideia de inverter a mão como uma possível armadilha psicológica, tá? Não estou dizendo que todo mundo que faça isso, né, esteja refém aí de sentimentos de vingança no mercado. Não é isso, não. Mas a ideia de inverter a mão é uma ideia meio perigosa, porque ela anda do lado do sentimento de vingança, tá? Se vingar do mercado. Ah, comprei, tomei stop. No stop da venda, a pessoa já vai lá e entra vendido, né? Então, essa ideia é uma ideia perigosa porque ela anda do lado do sentimento de vingança, tá? Dúvidas até agora, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no GBP-USD. GBP-USD, o que aconteceu? Ele executou o nível de 38,2, tá? E agora está caminhando para executar o nível de 50%. CHFJPY. Aqui dá para a gente fazer uma brincadeira. Brincadeira não, né? O que que aconteceu no CHFJPY? A gente pode observar exatamente nesse ponto.
CHF/JPY fez um movimento de queda super importante de 85 pips, já movimentou 105 pips, 105% do ATR, tá? Essa aqui é uma técnica que eu aprendi lá em 2010 com o Hector DeVille, ok? Cara, é simples, né? Com certeza também não foi ele que inventou, enfim. Mas ele fala da ideia do colapso da tendência. O colapso da tendência, tá? Como sendo exatamente uma linha, uma situação dessa, né, onde existe uma estrutura de alta marcada por uma linha de tendência de alta, por exemplo, em um determinado momento, o preço está subindo, né? Subindo. Em algum dado momento, o preço encontra máximas ali, para de subir, e aí ele faz o rompimento da linha de tendência de alta que esteve mantendo aquela estrutura de alta até aquele momento. E o que acontece depois? Existe aquilo que ele chama, né, ele foi chamar de colapso da tendência, tá? E existe uma explicação muito bacana para isso, né? Existe uma explicação muito legal para isso, que é o quê? Geralmente, quando existe uma tendência estabelecida, né, muitas vezes os institucionais eles vão acumulando lotes de forma conservadora. Para entrar, isso acontece comigo também, tá? E isso acontece com você, e, enfim. Para entrar, geralmente o trader institucional, e não só o trader institucional, mas o trader de varejo também, geralmente ele tem uma entrada, um posicionamento conservador. Ele vai entrar, entra com um lotezinho pequeno e vai acumulando ao longo da tendência. Mas para sair, geralmente a saída é de forma agressiva. Então, para entrar, se entra, geralmente, tá? Se entra de forma fracionada, né? Vai entrando aos poucos, mas na hora de proteger o lucro que você tem, né, diante da ameaça de uma inversão de tendência, geralmente muda de figura. A gente sai de forma agressiva. Entra-se aos poucos e sai de uma única vez, tá? E aí, quando acontece o colapso da tendência, geralmente acontece isso aqui. O mercado leva, sei lá, né, 20 dias para subir e depois ele cai tudo em 3 dias. Por quê? A entrada foi conservadora e a saída foi agressiva. Isso abre possibilidades de negociação, tá? Nesse caso aqui, traçando fibra de cima para baixo, né? Já teria chegado até o nível do 38,2 e estaria agora buscando o nível dos 50%. Deixa eu dar uma olhada no GBP/USD. GBP/USD executou o nível, a ordem pendente do nível de 50% e entre as duas operações já está positivo. Então, 38 aqui, executou a ordem e o take das duas está aqui em cima. Vamos ver se ele vai subir ou não. Essa é a estratégia FIBO M5, tá? Que é uma estratégia bastante simples, com regras muito bem definidas e que nos dá, né, oportunidade aí quase que todo dia. Se a gente for olhar em outros ativos, tá, a gente pode ter oportunidade todo dia. No caso do Euro SD, também dá para a gente aplicar a estratégia FIBO M5, tá? Do mesmo jeito. Dá para a gente ver aí.
movimento de alta, fez o rompimento, né, da máxima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres, tá? Subiu e agora, né, 38,2, deixa eu ver se ele já teria executado. Talvez sim, talvez não. Vamos colocar as ordens pendentes aqui. Ok. Euro NZD. O que está acontecendo no Euro NZD? Ele fez. Chegou nesse ponto de suporte, região de suporte por aqui, região de resistência. Tá afunilando, né? A gente consegue observar que teve muita volatilidade ontem, é normal também, né? Nesse horário, tá? É, E aí ele vem diminuindo a volatilidade. Agora, fez o rompimento, deixa eu apagar um pouco dessas linhas. Fez o rompimento da linha de tendência de baixa no Euro NZD e já mostrou um pouco de entrada de força compradora. Tá? Mas ele não conseguiu sair para fora da máxima ou da mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres, que é essa linha vermelha aqui e essa outra aqui embaixo. Eu, particularmente, considero. Existem estratégias, tá? Para você negociar em situações como essa do Euro NZD. Você pode usar a própria ação do preço, de quando o preço não sai para fora, nem para cima, nem para baixo da máxima ou da mínima da seção de Tóquio. Mas eu, particularmente, prefiro priorizar situações onde existe uma expansão, né, um aumento da volatilidade no mercado. Por quê? Por causa que a própria natureza da abertura de Londres, tá, é pautada nisso. A própria natureza da abertura de Londres é pautada nesse aumento da volatilidade que acontece a partir da abertura de Londres, em contraste com a volatilidade que estava acontecendo antes na sessão de Tóquio. E aí, quando chega na volatilidade, no momento da abertura de Londres, o mercado tende a ganhar direção, força, etc. Então, se o mercado não rompe nem para cima nem para baixo desse triângulo azulzinho aí, eu particularmente não gosto muito de operar, tá? Então, por isso que o Euro NZD tá fora para mim, pelo menos por enquanto. Vou fazer o seguinte, ó, é, EURALD, ele fez um início do rompimento para baixo da mínima, ok? Já é um início, então eu vou manter ele, tá? Os que não romperam nem para cima nem para baixo, eu vou tirar fora da minha lista. Euro GBP bagunçou, CHFJPY, é, eu já tinha feito uma venda aqui, baseado na estratégia do colapso da tendência, que eu falei para vocês, expliquei para vocês agora há pouco, fiz uma venda exatamente nesse ponto aqui, ó, no nível de 50%. Deixa eu colocar para mostrar o histórico. Olha ali, ali está a venda. EURUSD, ele rompeu para cima da máxima, eu tracei a fibra de baixo para cima, tá? E agora coloquei os níveis aí, as ordens pendentes no nível de 38, 50, 61,8 e 76,4.
GBPLD, início do rompimento, ele fez um início de rompimento da mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Então, ele vai continuar na lista para mim, tá? GBPCAD também fez um início do rompimento para baixo da mínima. Qual que é a ideia, qual que é a lógica por trás dele romper ou não romper? Quando ele rompe, quando ele consegue iniciar, pelo menos iniciar, tá? O rompimento para baixo da mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, isso já me dá a ideia de que existe um interesse no mercado em se movimentar, pelo menos inicialmente, tá? O GPCHF teve algum movimento por parte do franco suíço aí antes da abertura do mercado. GBPJPY. Aqui nós temos uma situação onde o mercado está aí, ó, parado, né? Não. Aqui, o dia de ontem, por exemplo, no GBPJPY, ó, ele iniciou o rompimento para cima, depois o mercado andou bastante. Aqui, por enquanto, ele não fez nada ainda, tá? Inclusive, tá parado, né? Aqui uma linha de tendência de baixo. Então, de momento ele tá fora. GPNZD deu uma beliscadinha no movimento para fora, né? Deu uma encostadinha aqui para fora, tá? No caso do GBPNZD. Eu vejo que ele tem chance de queda. Se eu tivesse que apostar aí em um dia, em uma direção, tá? Eu diria que ele tem chance de queda. Aqui é um ponto de suporte, né? E teria que ver o rompimento aí para baixo, talvez, desse ponto de suporte. GBPUSD executou os dois níveis até agora, de 38,2 e 50%, ok? Considerando o rompimento por lado de cima que ele fez da máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, então ele fez um rompimento para cima, fez uma retração, executou os dois níveis, o take profit está lá no 23. Nasdaq, super lateralizado. Super lateralizado. E o Nasdaq, inclusive, é, é bem lateralizado, hein? Hoje é feriado nos Estados Unidos, né? Então, não adianta esperar muita coisa. Ou, ou o mercado talvez se movimente. Eu já vi algumas vezes acontecer o quê? De você ter um feriado, de você ter um feriado em nos Estados Unidos, por exemplo, ou em algum lugar, e exatamente naquele dia, o par de moeda, o ativo, se movimenta mais. Eu já vi. Não é frequente isso, tá? Mas já vi acontecer. Mas por que será? Pois é, muitas vezes pode ser que a ausência de alguns players do mercado abre espaço para que alguns outros players tenham maior atuação no sentido de conseguir movimentar um pouco mais o mercado, tá? O SD-Card, tendência de queda envelhecida. Tendência de queda envelhecida. O SD-Card, vou fazer uma compra inicial aqui, só para a gente verificar. Ó, o que aconteceu com o SD-Card? Ele caiu na terça, né? Caiu bastante, desde a máxima aqui até a mínima. Depois caiu na quarta, ontem de novo.
Essa tendência de queda já está envelhecida no gráfico de 5 minutos. E o que mais que o que mais que ele fez? Conseguimos observar como ele tocou nesta região de suporte, né, que foi a mínima de ontem no gráfico de 5 minutos. Ó, suporte ontem, a mínima de ontem, e aqui suporte também. Deu uma acelerada, entrada de força compradora, né, a partir desse ponto aí, e tem chance de alta. Eu diria que tem chance de alta no STCAD, tá? GBP-USD. O GBP-USD é o par principal de todos os pares, né, que mais faz sentido para mim na estratégia FIBO M5, tá? É o par que eu mais negociei a estratégia FIBO M5 até agora. Então a gente pode observar movimento de alta, rompeu para cima da máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, traçamos a FIBO, colocamos as ordens pendentes nos vários níveis, tá? Já executou dois desses níveis e o take está aqui no 23,6. Bem marcado, né? Ok, Aldecad, o que que ele fez, o Aldecad? Ele conseguiu romper para cima ou para baixo da máxima ou da mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres? Não, né? Por enquanto, não, tá? É, está na fase 3 de alta. Ele fez aqui um movimento de alta importante, retração, tá? E está na fase 3 de alta. Isso já abre espaço para ele fazer uma retraçãozinha um pouco mais forte, talvez. Mas como ele não conseguiu romper nem para cima, nem para baixo, pelo menos até agora, isso me mostra um certo desinteresse do mercado em se movimentar de forma um pouco mais direcional, até o momento. Então eu tiro da minha lista. Ao DCHF também está na fase 3 do movimento de alta. Teria sido uma bela venda logo na abertura de Londres. Olha que coisa mais linda. Teria sido uma venda por aqui, tá? Na abertura de Londres. Já teria dado take. É, mas ele não conseguiu romper nem para cima nem para baixo da máxima ou da mínima da sessão de Tóquio. Então, sai fora também. Ao DJPY, o que está acontecendo com o mercado? Nada, né? Aqui a gente tem, pessoal, um exemplo do que aconteceu ontem no Aldeia da PY. Vamos dar uma olhada. Ontem eu fiz aqui uma análise com vocês, exatamente pela estratégia FIBO M5, tá? Ó, ele rompeu para cima da máxima. Rompeu para cima da máxima da seção de Tóquio. Movimento direcional, chegou até lá em cima, beleza. E aí? Bom, ele voltou no 38,2, voltou no 50, voltou no 61,8 e voltou no 76,4. E depois ele teria pego o take com folga aqui no 23%, né? Fez mais uma retraçãozinha e aí disparou e subiu mais, tá? Enfim, eu entrei em algumas operações, acabei fechando ontem porque eu tinha, né, queria encerrar as operações do dia, mas é um exemplo aí bem marcado da estratégia FIBA M5, tá? E uma coisa importante, vamos dar uma olhada um pouco nisso aqui, porque isso aqui pode gerar oportunidade para a gente. Ele chegou na fase 4 de alta. Essa cor magenta aqui
significa o quê? Que ele entrou na fase 4 do movimento de alta, ok? Entrou na fase 4. E o que acontece na fase 4? A fase 4 é a última fase de uma tendência de alta ou de baixa. Aqui ele chegou na fase 4, o que aconteceu? Né? Depois que ele entrou na fase 4, ele fez uma retração maior. Significa que a tendência vai inverter? Não necessariamente. Mas significa que uma retração mais forte muito provavelmente está a caminho. Ok? E ele entrou na fase 4 aqui, ó, a gente pode observar, colocar aqui uma linha vertical. Ó, daqui para até aqui é fase 4, certo? Muito bem. O que que aconteceu depois? O mercado começou a mostrar uma certa lateralização, mas ainda não caiu. Então tem espaço para uma retraçãozinha um pouco mais forte, eu diria, no ALDJPY, tá? O que que dá para a gente fazer aqui no ALDJPY? Dá para fazer uma coisa que eu gosto bastante. Basicamente, toda a minha estratégia se baseia em cima dessa ideia. Vamos fazer uma entrada pequenininha, um lote pequeno, sem stop no gráfico. Não tô recomendando que vocês façam, tá? Estou só seguindo a minha linha de pensamento aqui. Cada um segue aí o que está no seu plano. Não estou dizendo para ninguém comprar nem vender, beleza? Mas o que a minha estratégia se baseia muito nisso, em identificar uma região de interesse, um sinal de compra, de venda e etc. Se faz uma entrada com um lote pequeno, baixo, tá? E aí, se o mercado vier contra, né, existe um limite. Deixa eu dar uma pausa na explicação, voltar aqui. GBPUSD está já a caminho do take profit, tá? Então foram duas operações no GBPUSD. Aqui compra, aqui outra compra e o take agora no 23,6, tá? Já está indo em direção ao take profit, já que eu volto ali no ALDJPY para a gente continuar a explicação. Enfim, GVPUSD quase chegando. No caso do AltDJPY, o que que eu fiz? Eu vejo que ele chegou em uma fase 4, né, do movimento de alta, então marcado aí por impulso, retração, chegou na fase 4, tá? E é muito provável que exista um movimento de queda. Então, o que que eu faço quando eu identifico isso? Né, praticamente todas as minhas estratégias partem desse princípio. Faço uma entrada com um lote inicial pequeno e não coloco stop na tela. Estabeleça um limite de tempo para essa operação, tá? Em vez de ficar com o stop na tela, né? Como o mercado vibra muito, o stop na tela, basicamente, aumenta a probabilidade de você ser estopado de bobeira, só de bobeira. Então, é uma coisa que não faz sentido para mim, tá? Não deixe o stop na tela, estabeleça um stop loss temporal. Se o mercado vier contra, como eu entrei com um lote pequeno inicial, se o mercado vier contra, eu tenho espaço, né? Eu tenho fôlego ainda para fazer mais algumas adições, sempre limitadas, tá? Vou falar uma coisa. Todas as tuas ordens no mercado têm que estar limitadas. Por exemplo, a ideia de fazer preço médio infinitamente é uma ideia péssima, horrível, não funciona. Né? O que que é fazer preço médio infinitamente? A pessoa compra aqui, o mercado cai, ela compra mais um pouco,
mercado cai, ela compra, e 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 ela compra. O mercado vai voltar. E assim vai. Ah, fazer preço médio é ruim. Não. Fazer preço médio não é ruim se você souber o que fazer, como fazer. O que que é ruim? O que que é ruim é você não ter limite para a quantidade de operações que você faz no preço médio. Isso é péssimo. Isso é muito ruim, tá? E aí passa, 15 dias, o cara tá com 30 operações de preço médio esperando que o mercado vai voltar. Isso não é ruim, não. Isso é péssimo. Isso é pior que ruim. Agora, se você tiver método para isso, fala assim, cara, olha, então eu vou fazer uma compra aqui. Ok, não vou ter stop na tela. Ok. Vou fazer no máximo aqui, né, é, quatro, ou três, ou cinco, desde que seja limitado, tá? Vou fazer no máximo aqui quatro operações de preço médio. Ah, e depois? Depois para. Acabou. Não faço mais. E vou estabelecer um limite de tempo para minha operação, ou um limite de stop também. Você fala assim, pode, ó, vou fazer quatro operações de preço médio e colocar um stop loss lá embaixo, né? Para o caso de o mercado continuar caindo. Então, todas as tuas operações no mercado têm que estar limitadas, tá? Se não tiverem limitadas, vai dar ruim para você, certeza. Então, aqui no caso do Aldo USD, fazendo uma projeção desse movimento de queda, eu entendo que ele tem chance de cair, eu diria, até aqui embaixo, tá? Sem muitos problemas. Mas vamos ser um pouco mais conservador, né? Vamos considerar esse topo aqui, ó, como um alvo para essa operação. É isso aí. E se o mercado vier contra? Se o mercado começar a subir, então, como eu abri um lote inicial pequeno, eu tenho espaço para fazer mais adições limitadas, não é ilimitadas, tá? E depois de um certo tempo eu tenho que aceitar o prejuízo se o mercado não vier. Quer ver? Vamos dar uma olhada em uma das minhas estratégias automáticas aqui. Vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Só um pouquinho, já pego aqui. Ok. Essa aqui é uma das minhas estratégias automáticas, tá? Inclusive, é a estratégia, né, que tem um dos melhores resultados até agora. É, gráfico de 30 minutos, tá? Drawdown máximo dessa estratégia, 8,6%. 8,6%, certo? As operações são realizadas de forma automática, 88,1%, 88,1% de taxa de acerto, tá? Taxa de acerto bastante alta. E aqui a gente consegue ver as estatísticas. Vamos ver aqui primeiro, né? Os resultados, mês a mês, janeiro 0,63, fevereiro 0,76, março 5,77, abril 5,41, maio foi 0,13, maio passou assim, pertinho de fechar negativo, tá? Junho foi 3,41, julho tá 0,5. Hoje é dia 4 de julho, então, né, 0,5 é o resultado até agora, tá? A gente pode observar aqui a curva, né? O capital líquido e saldo tá bem próximo aqui os valores e drawdown máximo de 8,6%, tá? A estatística, aqui a gente tem alguns dados que a gente pode observar. Foram 101 negociações e aqui, ó, 89 operações foram positivas e 12 foram negativas, tá? Tempo médio de espera, aqui, ó, esse dado, tempo médio de espera, 2 dias. Entrou na operação, a operação, né, dentro dessas 101 operações,
Vamos fazer assim. Vai ficar melhor. Ó, foram 101 negociações até agora, tá? Vou pegar uma outra cor para ficar melhor de ver. Então foram 101 negociações até agora. E dentro dessas 101 negociações, 12 foram negativas e 89 positivas. E o tempo médio de espera é de 2 dias. Quer dizer, tem stop. Tem stop loss. Tá? Tempo médio de espera é de 2 dias, 101 operações e etc. Melhor negociação, 15,98. Pior negociação, menos 15,88. Tá? Lucro bruto, perda bruta, máximo de vitórias consecutivas, foram 20 operações consecutivas fechando positiva, tá? Índice Sharp, todas as informações aí. Fator de recuperação e etc, tá? Então perceba que essa estratégia, ela tem stop loss e tem que ter limitação. Muitas vezes, deixa eu ver o GBUSD não pegou o take. Muitas vezes a pessoa confunde, né, stop loss, a necessidade de ter stop loss. Fala, então tem que ter stop. Não. A sua operação não tem que ter stop na tela, mas ela tem que ter limite. E essa diferença é crucial para a gente entender. Não tem que ter stop na tela, mas tem que ter limite. Sem limite, a coisa não funciona, tá? Muito bem, vamos ver aqui o SD Card. Qual mais? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Comentários? Muito bem, vamos ver aqui os demais. O DJPY lateralizado. Então, só recapitulando aqui, tá? No caso do ALDJPY, eu fiz essa venda com lote pequeno. Essa venda, as minhas operações, elas iniciam com perspectiva de day trade, tá? Mas elas podem, todas elas, durar mais do que um dia. Até 5 dias em boa parte das operações. Então, existe um limite de até 5 dias em boa parte das operações. Então, no caso do ALDJPY, fiz uma venda, tá? Dependendo do desenvolvimento do mercado, o stop loss pode ser executado em até 5 dias, certo? Isso me livra daquele ruído que o mercado faz constantemente de ficar derrubando a galera, né? Compra aqui, aquela espetada lá em cima, dá stop, vende, e assim, enfim, por aí vai. Ao DSD, rompimento para cima da máxima. Pela estratégia FIBO M5, a gente pode observar como ele voltou até o 61,8. Aqui não sei se teria executado essa operação, talvez sim, talvez não, mas os 50 e o 38 teria executado. GBPUSD começando a subir de novo, talvez pegue o take profit. Vamos ver os próximos candles. CAD CHF, vou tirar fora, né? Não rompeu nem para cima nem para baixo. CAD JPY, situação muito parecida com a do ALDJPY. A ALDJPY também fez um movimento de alta, entrou na fase 4 do movimento de alta, mostrando canseira, tá? Dos compradores. Compradores empurraram, 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 cansaram e agora ficaram, né, tão cansados. E agora começou uma tendência de queda mais baixa,
de baixa, né? Uma tendência de baixa. E isso pode dar espaço para o KJPY fazer uma retração um pouquinho maior, tá? É muito parecido com o DJPY. NZDJPY, muito parecido com o ALDJPY e com o CADJPY, mesma coisa. Fez uma tendência de alta, ok? Bem visível aí, né? E lateralizou. Isso abre espaço para a gente pensar em possível entrada de força vendedora. Está bem lateralizado, congestionado. Entendo que ele tem chance de queda, tá? Mas ele não conseguiu romper nem para cima nem para baixo da máxima ou da mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres. NZD-USD também está bem desanimado, né? Não conseguiu romper nem para cima nem para baixo. Está fora. O USD-CHF, queda importante. Deu uma movimentada aí durante a madrugada por causa do franco suíço, tá voltando. O STJPY também não conseguiu romper nem para cima nem para baixo da máxima ou da mínima da seção de Tóquio até o momento da abertura de Londres, então tchau. E o USD já tá por ali, né? Ah, esse aqui é o indicador de pivot points que eu estava falando ontem na sessão para vocês. Vamos ver o GBP-USD. GBP-USD executou os dois níveis aqui, ó, do 38,2 e do 61,8. Aqui foi uma compra, aqui foi a outra compra. O take profit no 23. Diógenes, não dá para colocar o take profit lá no 100? Dá. É, e no 14? Você sabe que tem alguns níveis da FIBO que não são muito conhecidos, né? Um deles é o 88,6. Vou dar uma dica para vocês aqui agora, tá? Pense na Fibonacci, nos níveis da Fibonacci, como sendo é, um círculo. Lembra da trigonometria? Pense nos níveis da Fibonacci como sendo um círculo, tá? Vamos desenhar aqui. Ó, cadê? Ok. Isso aqui é um círculo, beleza? Apresento para vocês um círculo. Qual é a medida de um círculo, né? Se a gente for pensar aqui, o círculo inteiro, a gente pode escrever ele como sendo 100%, né? Como é que a gente escreve 100%? 100% é igual a 1, certo? 1. 100% é igual a 1. Por que 100% é igual a 1? Como assim, Jorge? É porque 100% é 100 dividido por 100, né? E 100, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, tudo bem. Então, 100%. Se a gente pensar o 23, vamos pegar os níveis da FIBA aqui, ó. O 23,6 é Então, se o círculo é igual a 1, então a distância que existe entre a mínima e a máxima da Fibonacci, aqui não é 100%, que a gente não chama aqui de 100%. Então, a distância entre mínima e máxima da Fibonacci é 1, beleza? Ou 100%, né? Beleza. O 23,6 é exatamente o valor que se complementa com o 76,4. Vamos fazer as contas?
23,6 mais 76,4. 100. O 38,2 é o nível que se complementa com o 61,8 mais 61,8. 100. O 50, é claro, que se complementa com o próprio 50, porque ele está no meio, então é 50-50. Ok. E aí nós temos um outro nível que é complemento, que é esse aqui, ó, o 88,6. Se a gente for pensar no círculo de 100% menos 88,6, qual nível que seria? 11,4. 11,4. Então, entre o nível de 23,6, nós temos, entre o nível de 23,6 e o nível zero, tá? Nós temos o 11,4. Não é muito conhecido, não é muito usado. O 88,6 até que ele é usado, né? Tem algumas pessoas que utilizam, tem alguns padrões harmônicos, mas se a gente for pensar em termos de círculo, né? De 100 menos 88,6, 11,4, tá? Se for, ó, 100 menos 61,8 é o 38,2. 100 menos 23,6 é o 76,4. É por isso que eu uso 76,4 nesse nível. Tem né, uma discussão aí entre a galera que usa Fibo e não o 78,2. Porque o 76,4 ele é o complemento do 23,6 e vice-versa. Então, se a gente for pensar em 11,4, a gente pode vir na Fibo aqui e adicionamos mais um nível, né? 0,114. 11,4 ficou mais um nível. Precisa disso aqui? Não, mas se você pode ser utilizado, né, de forma complementar ao 88,6. Eu conheci um trader uma vez que ele ele fazia essas adições do jeito que eu faço aqui, tá? Ele fazia até o 88,6. Eu faço até o 76,4, né? As ordens pendentes. Ele fazia até o 88,6 da FIO. E o bicho era doido mesmo, que ele era pancadão. É, ele fazia uma projeção da FIBO, geralmente tentava sair o máximo lá em cima. Buscar né, realmente buscar o máximo aí das projeções, tá? Então, se a gente for pensar, se, ó, a gente fizer especificamente aqui, tá? A diferença, ó, 3,28. Se for sair aqui, já vai dar uma diferença. Cadê o negócio? 4,32. Então, existe um aumento, vamos fazer as contas, 4,32 menos 3,28 dividido por 3,28. Existe um aumento de 31% no tamanho do take profit, ajustando de 23,6 para 11,4. Esse tipo de ajuste que a gente precisa eventualmente fazer para a gente entender melhor o que a gente está fazendo, né? Ter dados e etc. Tá? EURUSD, bem parado, nenhuma movimentação muito importante aí. Alta JPY, lateralizado também. Enfim, hoje feriado nos Estados Unidos, né? Ó, a USD, pela estratégia FIBO M5, teria dado take profit dos níveis de 38,2 e 50%, agora no 23,6. Dúvidas, perguntas e comentários?
Muito bom. Uma coisa importante, deixa eu ver aqui o GBPUSD. Uma coisa importante que a gente pode ver aqui, quer ver? Cadê os pares? GBPUSD, eu estava vendo um par agora que ele estava nessa situação. Aqui, ao DSD, o que acontece? Ele está na fase 3 do movimento de alta. Só a título de especulação aqui, tá? Vou fazer uma vendinha bem pequenininha, só para a gente acompanhar e ver o que vai acontecer. Vou explicar para vocês por que eu acabei de fazer essa venda. Veja bem, se a gente olha por aqui, ó, essa tendência começou aqui atrás. Então, na terça-feira, né? Então fez um movimento de alta, retração, alta de novo, retração, alta, importante ontem, retração. Ele esteve na fase 3 e 4 aqui, ó. Está na fase 3 agora. O que é fase 3? Basicamente é um sinal, né? É uma, é um momento da tendência onde o mercado está potencialmente cansado. Pode subir mais? Claro que pode. Mas nesse momento o que eu vejo é esse aqui, essa entrada de força compradora, interesse, inclusive já teria executado e dado take nessas operações, mas também dá para a gente ver esse topo aqui como potencialmente mais baixo do que esse, em uma fase 3 depois do movimento de alta, e exatamente na mesma região da sessão, da máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, tá? Então tem chance de queda no AUD-USD. Onde que seria um take profit? Bom, a gente poderia colocar um take profit aqui embaixo, né? A venda que eu fiz no AUD-JPY também já começa a vir a favor. EURUSD bem lateralizado. Quinta-feira, 4 de julho. Feriado nos Estados Unidos, né? Vários pares aí bem paradinhos. Euro-GBP bagunçou bastante hoje, né? Pra cima, pra baixo, pra cima. Agora tá indo pra cima de novo, vamos ver. EURALD, nossa, que lindo. Boa chance de alta. Vou fazer uma compra de teste aqui, tá? Boa chance de alta no EURALD. Lembrando, pessoal, que é muito importante que você tenha estabelecido, tá, o teu plano de trading por escrito, bem determinado, tudo certinho, para você não fazer besteirinhas. Não siga cegamente ninguém, ok? Desenvolva aí um pensamento, aprenda, ouça o que os outros têm a dizer, mas no final, né, a responsabilidade é sua. Então, eu estou entrando em operações aqui para explicar para vocês conceitos e etc. Mas a decisão final é sua e tem que estar dentro do seu plano de trading. No caso do EURALD, o que que nós temos aqui? Nós temos uma estrutura de queda, que ao meu ver já está um pouco envelhecida. Ó, queda importante no gráfico de 5 minutos, queda de novo, queda e assim veio, ok? Então veio uma estrutura de queda, está na fase 3 do movimento de baixa, sinalizando possível entrada de força
comprador, uma retração um pouco mais forte no EUROD, tá? Fase 3 do movimento de baixa. E que mais? Tivemos falso rompimento da mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres. Ou seja, esse movimento aqui de rompimento não foi um movimento válido, eu diria, tá? É claro que foi válido, mas no sentido de que não pode ser considerado um rompimento verdadeiro isso aqui. Por quê? Ele abriu aqui, deu aquela pancada lá embaixo, deixou sombra importante pro lado de baixo. E não só isso, né? O que mais que ele fez? Ele também, o próximo candle, que foi esse aqui, ó, mostrou entrada de força compradora importante, tá? Então, esses dois candles, a gente... Deixa eu ver aqui, vamos ver como é que tá o 10 minutos. Olha aí, exatamente o que eu pensei. O gráfico de 10 minutos, o que aconteceu no 10 minutos, ó? Nos 5 primeiro, né? Esse candle abre aqui, ele cai lá embaixo, deixa sombra importante pro lado de baixo, tá? E acelerou na força compradora. Se nós juntarmos esses dois candles em um só, né, fazer aquilo que é chamado de blended candles, candles misturados, a gente vai ter um candle de ignição bem importante, ó, com o falso rompimento na mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres. E se a gente olhar aqui no gráfico de 5 minutos, a gente consegue observar e medir esse movimento aqui, ó, com o Fibonacci. O que aconteceu? Aqui é o próximo elemento de comparação, que é isso aqui. Esse movimento de alta por aqui se quase que se equiparou, né, a esse movimento de baixa, certo? Fez um movimento bastante importante. Então, podemos partir do princípio de uma inversão da polaridade. O movimento de queda anterior é substituído por um movimento de alta atual. O mercado faz uma retração, vem até o 61,8 e deixa um candle marotamente posicionado aqui e o próximo candle que consegue passar para cima. Por isso que eu comprei Euro AUD. Entenderam? Fez sentido? AUD USD, a venda já está positiva. AUD JPY está no 0 a 0 praticamente. Agora, entrei algumas operações aí hoje, né? Euro AUD a compra que eu fiz. CHF-JPY, o colapso da tendência, exatamente aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco, né? Essa tendência, vamos tirar aqui os indicadores, vai ficar mais fácil vocês verem. Essa tendência colapsou, né? Caiu, desmoronou, enfim, quebrou. As pessoas costumam ser conservadoras na hora de entrar no mercado e agressivas na hora de sair do mercado. É por isso que o mercado sobe, né? Ou cai também. Mas o mercado faz um movimento de tendência lento e quando acaba aquela tendência, geralmente é uma retração mais forte, tá? Também pode acontecer, o mercado vai caindo lentamente e aí quando acontece um rompimento, o mercado faz pum, lá em cima. Mercado bem parado,
Pode ser que ganhe velocidade, né, ao longo do dia aí. Vamos ver. Dúvidas até agora, senhoras e senhores? Perguntas, comentários. Entrei em várias operações aí, né? Todas elas com as suas respectivas explicações. O café já acabou. Já estou devidamente cafeinado para o dia. Isso é importante. A USD, a venda que eu fiz já está positiva. A DJPY está levemente negativo. O SD-Card não saiu do lugar. E é possível que nem saia do lugar hoje, tá? Porque feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. EURUSD bem lateralizado. CHF-JPY, pela estratégia do colapso da tendência, está num ponto de quebra nesse momento. O ponto de quebra, pessoal, é assim, ó. É o lugar no gráfico onde aconteceu o rompimento, tá? Ó, esta aqui é a região do rompimento da linha de tendência de alta. E se a gente traçar, né, projetar um pouco mais para trás, a gente vai ver que aqui atrás, fechamento de mercado, mas ainda assim o preço segurou. Aqui foi suporte, tá? E aqui ele rompeu com muita força. E aí voltou exatamente nesse nível, que é uma confluência com 61,8. GBP/USD caindo, talvez execute o nível, a ordem do nível de 61,8, por enquanto não executou. A USD está positiva na venda, está positivo na venda. A DJPY entrando no positivo. EURUSD praticamente aí no preço de entrada, né? Qual que é o melhor cenário dentro da estratégia da FIBO M5? O melhor cenário é assim, ó, quando é, ele executa o nível de 38,2, executa os 50%, executa os 61,8, executa os 76,4, ou seja, ele fez o movimento de alta e aí a retração volta até o 76,4 e depois ele sobe pelo menos até o 23,6. Esse é o melhor cenário, tá? O melhor cenário é
movimento de alta, uma retração forte que volta, porque daí é onde a gente vai ganhar mais dinheiro, né? Nesse caso, tá? É onde se ganha mais dinheiro. O pior cenário. O pior cenário é quando ele vem, executa os níveis de 38,2, o nível de 50, 61,8, 76,4 e dá stop. Então, o melhor cenário é quando executa os 4 níveis e dá take. O pior cenário é quando executa os 4 níveis e dá stop. Mas tem vários cenários intermediários. Quais seriam os cenários intermediários na estratégia da FIBA M5? Um cenário intermediário seria, por exemplo, né, ele executa o 38,2, dá take no 23, aí depois ele vem e executa o 38,2, 50, vamos falar de novo. Ele executa o 38,2 e dá take, beleza? Beleza. E aí depois ele executa o 50, 61,8, 76,4 e dá stop. Esse é o segundo pior cenário. Qual é a outra possibilidade? Ele executa os 38 e os 50, dá take nesses dois, e depois executa os 61,8 e 76,4 e dá stop. Esse é o terceiro pior cenário. Outra possibilidade, executa os 3 níveis aqui, né, 38, 50 e 61,8, dá take nesses três, e depois executa o 76,4 e dá stop. Esse é o segundo melhor cenário, né? Então nós temos muitas possibilidades, tá? E parte do nosso trabalho como traders é exatamente avaliar essas situações. É por isso que eu sempre falo do laboratório. O laboratório de trading, ele deve ser realizado para levantamento dos dados estatísticos do nosso modelo operacional. Quando eu compro, de acordo com uma determinada estratégia, qual que o que acontece com o mercado? Quando eu compro, o mercado cai ou sobe. E qual que é a porcentagem de vezes que isso acontece? Para eu conseguir extrair dados e entender o que eu estou fazendo, né? Ah, o DJPY está desanimado. A venda aqui, o mercado está super mastigando, não sai do lugar. Ah, o DSD está positivo. O SDCAD, a compra que eu fiz, quase entrou no positivo agora. Basicamente está só dentro do spread ainda, né? EUROD, entrou pouquinha coisa no positivo, mas também está dentro do spread aí, não, nada muito expressivo. CHF-JPY tocou na melhor confluência de fatores de todas. Aqui suporte, aqui o rompimento da linha de tendência de alta, aqui a região de 61,8. Enfim, boa chance de ele fazer um movimento de queda, eu diria. E o GBP-USD executou os 3 níveis, tá aí agora apenas no 61,8. Qual que é o melhor cenário? O melhor cenário é se ele cair mais um pouco, executar o 76,4 e depois ele subir lá no 23. O que aconteceu ontem? Vamos ver ontem. Vamos olhar primeiro esse movimento aqui, ó. O que aconteceu ontem? Executou os níveis de 38,2 e 50% e deu take no 23,6. Depois, a renovação da máxima, ele voltou até os níveis de 38, 50, 61,8 e foi lá no 23 de novo. Tá? Depois ele ainda marcou, né, uma nova máxima. Aqui teria sido exatamente aquele melhor cenário.
Olha aí. Exatamente o melhor cenário, tá? Movimento de alta importante. Veio 38,2, 50, 61,8, 76,4. E aí, teria pego o take lá no 23. Aí depois ele disparou, né? Aí foi embora. AUD JPY no 0 a 0, AUD USD levemente positivo, GBP-USD executou os três níveis aí, vamos ver se ele vai executar um quarto. EURAUD, tudo bem tranquilo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenham todos um bom dia. Amanhã estaremos aí de novo na sessão Europa, para a gente falar do mercado financeiro, possibilidades, né, sinais de compra. Sinais não, né? Eu não dou sinais, tá? Eu entro em operações aqui, executo e explico para vocês. E se fizer sentido, cada um aí executa de acordo com a sua própria estratégia, sua própria visão de mercado. É muito importante o trader entender desde sempre, né, desde o começo, que a autonomia está nas mãos dele. É ele quem escolhe o caminho que ele quer seguir. Se isso estiver claro para você, você tem boa chance de ser um trader, né, que evolui no seu processo, ganha dinheiro no longo prazo. E é isso aí, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!